Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate e nessa semana voltamos a falar da temática de anime. Vamos falar sobre o anime Orange, que está na Crunchyroll dublado e legendado para você assistir completinho aí todos os episódios, certo? É um anime indicado por Del, que está aqui conosco também para a gravação. Tudo bom, Del? Tudo bom? Olá, é um anime que eu descobri, é um mangá, né, originalmente, que eu descobri na época da faculdade. Ele é muito, muito, muito querido pra mim. É um pedacinho do meu coração. Espero que vocês tenham gostado também. Exatamente. Então recomendo aí você, caso não tenha assistido, assista logo todos os episódios. São 13 episódios que estão na Crunchyroll. Depois você vem Uhum. ouvir o podcast aqui com a gente. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate. Você já conheceu a Del aí. Estamos aqui também com Sérgio Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver nos ouvindo. E Orange é realmente um anime bem interessante, né? Assim, quem curte só ação, só briga, não vai curtir muito, porque é um slice of life com romance e ficção científica, né? Mas não tem nada de ação nele, né? Mas para quem quer uma coisa mais pausada, mais ritmada, vai com certeza gostar. E Uhum. estamos aqui também com o Denison Ghiseline, o retorno de Peixoto e Denison depois de alguns meses. É só chamar que nós aparecemos. Olá, gente! Como sempre, eu tenho que elogiar desenhos japoneses em mangás e Slice of Life. Eles sempre trazem algo diferente, algo novo, mas principalmente são as obras onde você vai ver pessoas boas sendo boas com as outras pessoas. E hora de um ótimo exemplo disso que às vezes a gente perde aqui no nosso dia a dia normal, mas é muito bom sempre ver nas obras japonesas que os laços de amizade estão aí para serem fortalecidos. Ah, eu adorei o que você falou. Exatamente isso. Del, por que é que você resolveu indicar pra gente esse anime que, assim, não é um anime novo, é um anime de 2016, mas aqui no Brasil, na Crunchyroll, chegou, eu acho que chegou depois, né? Acho que chegou em torno de 2019, por aí. Foi isso mesmo, começou a ser publicado, ele foi publicado em 2019 na Crunchyroll, aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, o porquê você resolveu indicá-lo pra gente gravar podcast? Vamos lá. Momento TMI, né? Too much information. Eu decidi indicar Orange porque, de novo, é um anime que começou com mangá, eu descobri como mangá, é muito querido por mim, e eu descobri ele na época da faculdade. Ele fala muito sobre, inclusive, pessoas boas sendo boas pessoas. Exatamente, isso foi, assim, o melhor resumo de Orange pra mim. E mostrou uma faceta de amizade, de quando uma pessoa se importa realmente a ponto de querer mudar a história ao redor dela por você. Isso é tão lindo, me tocou de uma forma tão simbólica. Acho que aquelas porque eu acho que o que eu tô tentando falar é, eu estava tão triste na faculdade, e esse mangá me deixou tão feliz e com tanta esperança no planeta Terra de novo, que eu precisava partilhar isso. Ah, Faculdade é um tempo cara, tão sombrio. para algumas pessoas né? Pois é, eu nunca tinha assistido, nunca tinha assistido. Eu já tinha ouvido falar porque Del já tinha comentado sobre um anime das cartas que vem do futuro, não sei o quê. Peixoto e Denison já tinham assistido ou lido o mangá? Só a fama. Tava na fila de sempre, eu só adiantei pela necessidade do podcast, mas eu iria assisti-lo eventualmente. Eu só conhecia de nome, para ser bem sincero, viu? Eu só conhecia de nome, tá? Até porque ele foi um que foi a época que ele passou, eu ainda não estava fazendo Anime X, né, Luiz? Né? Isso. Ah, Então, por isso que eu não pude me aprofundar para fazer matéria. Então, ele escapou do meu radar. ele acabou se tornando um querido pra mim durante
as minhas caminhadas mensais, assim, até da faculdade até minha casa, porque tinha uma banquinha que sempre o dono da banca falava os lançamentos, os novos mangás que estavam sendo publicados e estavam indo ali, estavam chegando, e eu me apaixonei pela capa. A pintura, a arte da capa é tão linda, tão Uhum. sensível, se é que eu posso descrever uma pintura como sensível, Sim, porque claro, as cores toda. são tão alegres, mas ao mesmo tempo você vê que tem uma melancolia ali escondida, os personagens estão sorrindo, mas o olho tá com aquela tristeza, aquela saudade, parece. Então, me interessou quase que instantaneamente, daí eu sempre, todo mês ia ali: "Então, chegou o próximo, chegou o próximo". Aí saiu o anime, eu assisti o anime, saíram os filmes, eu assisti os filmes, eu virei fã de carteirinha. Eu acho que eu não me emocionava tanto, assim, com uma história, com o Slice of Life desde Fruits Basket, o originalzão, Olha, antigo. olha, olha. Não, calma lá que Fruit Basket é chutar o balde, viu? Eu também acho. É, assim, meu coração todinho, Fruits Basket, que quem gosta, né, chama de Furuba. Furuba é meu Aham. querido também, mas Orange tem um lugar muito especial pra mim. Uhum. Kippenlauffer é o tipo de mangá Slice of Life, né, os pedacinhos da vida comum, né, que muitas Uhum. vezes não possuem ação, não possuem nada acontecendo, a não ser a simples vivência e convivência das pessoas, né. É como se você pegasse, sei lá, Friends e tirasse todas as piadas forçadas e deixasse simplesmente os acontecimentos acontecerem. Sim. É como se você assistisse Sound of Metal, com só aquela última cena em que ele tá sentado no banco ouvindo tudo e absorvendo, é aquilo. Outra coisa que é característica muito do Slice of Life, boa parte dos melhores não são necessariamente escritos por homens. Tem muitas mulheres que Uhum, escrevem muito bem Slice of Life, que não são necessariamente melancólicos ou melosos, como muita gente acha que são, apesar de sim, existem muitos que são melancólicos, que são lentos, né? Aquele Kimi Todoke, por exemplo, extremamente uhum. lento, é lindo, lindo de morrer, mas é lento de matar, né? Mas você pega aqui, por exemplo, o Orange, a qualidade dele, como eu falei na minha introdução, pessoas boas sendo boas com outras pessoas. Sim. Imediatamente, quando eu Hum. assisti ele me lembrou um dos meus animes favoritos do ano passado, que felizmente vai ter segunda temporada aí, foi prometido, que é Skip and Loafer, né? Ah, muito boa. Nossa, Skip and Loafer bate forte na minha memória quando eu Uhum. lembro dele. Eu tava chorando, chorando. Ah, gente, não vão fazer segunda temporada disso. Eu quero ver a continuação disso animado. Eu quero ver aquela menina do interior cheia de sonhos não serem despedaçados aqui em Tóquio, sabe? Eu quero ver que Uhum. esse pessoal de Tóquio continuando se impressionando com a leveza de ser daquela menina que sozinha, a simples presença dela altera a vida de todo mundo. E todo mundo contribui com a formação dela, sabe? É uma coisa que não se vê mais no Ocidente em grande escala. Às vezes você vê um filme de um bom diretor, às vezes você vê alguma coisa, sei lá, mais underground, mas não tá mais no mainstream. Simplesmente falar da vida sem estar politizado, sem estar, né, assim, polarizado. É uma coisa que os mangás, animes, os light novels, os livros orientais ainda trazem forte. E assim como os desenhos de esporte, os japoneses ainda são monstruosos em construir esse tipo de roteiro e narrativa. Sim. O cinema japonês é muito característico também por filmes que têm essa temática de ressignificar pequenos momentos, momentos que normalmente não significariam nada, né, momentos, tipo, mundanos do dia a dia, Sim. como algo para você aproveitar, como algo para você transformar no seu tesouro diário ali, pequenas felicidades. Uhum. Talvez seja uma herança militar que eles tenham, né? Uma coisa que você via na Europa da segunda metade do período medieval deles. A vida era tão Uhum. passageira, tão curta,
seja pelas guerras, seja pelas pestes, né? Que valorizar Uhum. o hoje, sabe, era muito importante, porque o hoje podia acabar muito rápido, né? E Sim. você tem essa tradição servil japonesa, também a parte religiosa e essa parte de guerras, que enfatizou muito isso na cabeça japonesa, no meu ver, sabe? Uhum. Então, tanto o confucionismo, tanto o budismo, tanto a hierarquia das classes sociais traziam isso, né? A gente vê isso até hoje nessas histórias. O mangá Sim. de Orange, né, foi publicado em 2012, inicialmente, pela revista Besatsu Margaret da Shueisha, e depois passou a ser Uhum. publicado na Monthly Action da Futabasha, em 2013. No Brasil, é publicado pela JBC. Aí eu tenho um detalhe para dizer aí que é muito sutil que pouca gente percebe, né, o Luiz, né? A Besatsu Margaretto é uma revista filha da famosa Shoujo Margaretto, né? É uma das revistas mais antigas de shoujo mangá do Japão, tá? Então a Besatsu Margaretto, ela é uma edição especial, digamos assim, né? Tá? Só que olha o detalhe. Depois a série pulou da Besatsu Margaretto para a revista Monthly Action, que é uma revista seinen. Então o Orange, ele acaba tendo uma dupla classificação. Sim. Ele pode ser considerado shoujo mangá ou seinen mangá. O seinen mangá, você sabe que é mangá para rapazes mais velhos, né? Isso. Uhum. O que eles chamam no Japão de jovens adultos, aquele pessoal entre 17 e 25 anos, né? Sendo que na Besatsu Margaretto, o público-alvo são garotas de 12 a 17 anos. Só que Orange, ele se tornou um caso extremamente raro no Japão de um mangá que está em uma categoria dupla, o shoujo e o seinen. É muito difícil você ter um mangá com esse tipo de dupla classificação, tá? É só um. Talvez isso tenha acontecido por conta da temática, né, por conta do porquê eles decidem fazer toda essa questão das cartas do futuro, talvez tenha sido visto como algo mais impactante pelas pessoas que já cogitaram, o que, querendo ou não, o Hikaru, meio que o alvo, entre aspas, das cartas, Sim, sim. cogitava. Porque o- foi interrompida, né, a serialização pela Besatsu Margaretto. E Então detalhe, né? A Besatsu Margaretto é da editora Shueisha. A Monthly Action era da Futabasha. São duas sim. editoras completamente diferentes. Se bem que a Futabasha, ela é o que a gente chama de um ramo da Shueisha. Isso é uma coisa muito comum no Japão. As grandes editoras, elas compram ou têm várias editoras menores. Porque Uhum, porque aí cada uma dessas editoras menores cobre uma área editorial que a principal não cobre, né? Então é uma maneira de você cria uma corporação de editoras que você tem uma editora cabeça, né? E as demais fazem produtos. Agora, curiosamente, às vezes elas fazem produtos competindo umas com as outras. Uma coisa que aqui no Brasil é considerado impensável, né? Que aqui no Brasil o pessoal tem muito a cabeça de só pode ter a minha editora. Então ele tenta comprar as outras para fechar e ficar só a dele. Lá no Japão não, eles uhum, compram e estimulam essa editora para ela continuar publicando. Ah, na cabeça do japonês é o seguinte, olha, o dinheiro que eu ganho com essas daqui está deixando de ir para minha concorrência. Então você tem que ver que a maneira japonesa de ver as coisas, de ver o mercado, de ver os negócios é bem diferente da nossa. Nós somos muito mais centristas, muito mais a curto prazo, imediatistas. Eles não, eles trabalham realmente numa produção a longo prazo e de uma maneira muito abrangente. Né? E uhum. dá Coincidência da certo, né? E dá é, certo, né? Eu E vi dá aqui que a o- Futabasha publica Crayon Shinchan. Que doideira. exatamente.
Não tem nada a ver com o que é publicado pela Shueisha, se você parar para pensar, né? É. Então, é bem por aí, né? Pois Tá? é. E aqui no Brasil foram publicados 5 volumes da história principal e mais 2 volumes extras, o 6 e o 7. Sim, porque só. Desculpa se eu estou dando sempre esses cortes, é só para dar os complementos técnicos, tá, Luiz? Espero que você não se importe, né? Tá? O, a história principal, aquilo que nós vimos no anime, acaba no capítulo 22. A história que a gente viu no anime termina no capítulo 22 do mangá. Só que a história toda fecha no capítulo 33, né? Uhum. Né? Se bem que assim, a história se fecha, os capítulos que vêm depois são dia a dia dos personagens, detalhes do que aconteceu com eles. Por exemplo, no mundo paralelo lá mostra o Sua pedindo a Naru em casamento, tudo Sim, bonitinho. Assim, ele mostra. Ela nunca deixou de mostrar os dois mundos, né? Isso. Então. Inclusive, eu fui descobrir depois do anime, né? Que hum, existe um filme que meio que o resume Future. tudo. Isso, Uhum. Future, Orange Future, que é um resumo de tudo pela visão do Sua, né? E tem cenas extras, principalmente do Sim, futuro, né? Porque muita gente tem cenas teorizou, originais. isso, muita gente teorizou que o final no anime elas estão vendo o pôr do sol no na realidade um, digamos assim, na realidade que eles No mandam a carta pro futuro, passado. é. Aí muita gente estava teorizando que, não, isso aí indica que tudo aquilo que eles viveram de mandar carta tal, não era realmente possível mandar carta para o passado, e aquilo ali era um sonho, era uma ilusão, era como seria se eles conseguissem mandar a carta. Aí quando vê um filme, o filme faz questão de mostrar uma nova linha do tempo, certo? A Naho casada com o Kakeru e o Kakeru com o filho deles no braço. Totalmente diferente, tem mais diálogos no futuro. Eles resolvem assim, e agora o que, é que a gente faz? A gente manda a carta de novo para nós mesmos. Né? O Kakeru fala: Não, eu quero mandar uma carta de volta para mim mesmo, porque se a nossa linha do tempo já foi salva por outra linha do tempo do futuro, a gente tem que salvar outra linha do tempo também. Então a gente tem que manter esse ciclo de quando chegar aqui mandar a carta pro passado de novo. E a minha carta vai ser para mim mesmo, me incentivando a não fazer o que eu queria fazer. Entendeu? Então o filme Uhum. é um complemento muito maior que inclusive eu acho que faz falta no anime. Eu acho o final do anime muito aberto. E eu não sou tão fã de finais abertos se não for algo filosófico. Digamos assim, algo que fique em aberto para você ficar pensando, debatendo. E o anime não deixa muitas pistas, muitas coisas para você ficar debatendo. Quando vê um filme, eu acho que ele fecha tudo de uma maneira genial. Assim, o que faltava no anime tá no filme. E não sei vocês que leram o mangá, viram o anime e viram o filme, se podem falar desse comparativo geral aí. Se o anime fez uma adaptação boa, perfeita, como é que foi isso? Eu acho que nem sempre uma obra é para ser teorizada e cabe teoria da conspiração, do sentido de, isso foi tudo um sonho, isso foi tudo, tá, o pôr do sol é subjetivo. Às vezes, a obra só precisa ser assistida e apreciada. Eu acho que Orange, de novo, bate muito nisso de valorizar atos cotidianos e como eles podem mudar a vida de alguém, como uma atenção a mais, um carinho a mais, uma percepção extra sobre um amigo pode ajudar a salvar uma vida, pode resultar em algo, um futuro muito mais positivo para todo mundo. Então, eu não tive questões com o final, entre aspas, aberto. Eu só interpretei como algo tipo Perfect Days, o filme japonês, sabe? Sim, Não. Eu interpretei Dias como Perfeitos. algo
É, eu interpretei como uma lição de seja gentil todo dia e procure gentileza em todos os atos, para que você tenha uma vida mais positiva, mais agradável e também torne a vida de todo mundo mais agradável. Gentileza gera gentileza, né? Os japoneses Exatamente. fazem isso de berço, né? Apesar de toda coisa que nós temos de herança militar deles, assim, você pega o ensino religioso, o ensino cotidiano, eles ditam isso como parte de regra social. Uhum. E tem o detalhe também, porque quantas vezes vocês já não ouviram essa frase em animes ou mangás? Eu não tenho arrependimentos quando o personagem faz. Às vezes, quando o personagem ou ele tá para morrer, ou ele, Sim, ou ele faz alguma coisa lá que definitiva e ele fala: Eu não tenho arrependimentos. Porque isso é uma coisa da filosofia deles. Eles querem. Isso aí tem a ver com o budismo, na verdade, né? E você ter uma vida correta e não se arrepender do que faz, né? Só que aí eles aplicam isso de uma maneira assim ampla em toda a vida deles, né? Então, nesse ponto, né, Orange é um mangá bem japonês mesmo, porque ele trabalha com a questão do arrependimento, que para o japonês é uma coisa importante. sim. E querendo ou não, acho que a gente pode falar como um todo, a gente pode generalizar. Todo mundo tem um "e se", vários do dia. Poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse respondido dessa forma, se eu tivesse ido a tal lugar, se eu tivesse aceitado uma proposta. E ele trabalha muito bem com esse arrependimento e que sempre vai ter um "e se", mas que você tenha o mínimo possível e que você sempre trabalhe para que o seu "e se" não resulte numa coisa que vai te corroer por dentro. Acho que até seria interessante a gente falar do que a gente tá falando, tipo, dar uma sinopse, né, O porque mínimo a de gente tá spoilers falando a gente tanto vai ter que ser dito, né? Não, não, é por isso que é, Olha, na eu disse no verdade, eu acho início, pra quem não viu, vá ver e depois volte, né? Porque o spoiler é sempre liberado aqui no Nerd Debate. E eu que tinha perguntado sim. da adaptação, se a adaptação tá fiel do mangá pro anime. Tá sim. Inclusive, o fato do filme, a parte do futuro, né, do futuro original, futuro sem alteração, do ponto de vista do Sua também, vem depois de toda a história. É o último volume do mangá. eu não tenho muito para poder falar, eu não tenho muito para poder falar, porque eu acabei me focando mais na parte onde depois do final do anime, né? Eu dei uma olhada mais nos capítulos que é o depois, né? Depois que a história principal Uhum. acabou, né? Então eu não tenho como falar muito se a adaptação do mangá em relação à série de TV está fiel, porque eu não tive a oportunidade de ver essa parte, tá? Ok? Eu só vi mesmo o. Eu preferi focar no que não estava no anime, né? Uhum. E qual era a bomba que você disse que tinha, Peixoto? Não era bem uma bomba, né? É uma coisa do último capítulo, né? Que vai Ah, ser um baita do spoiler, tudo bem? com É certeza. melhor a gente começar com a sinopse, não? Senão não Primeiro é vai fazer melhor Não, muito começar com a sinopse, eu depois estou. eu entro com o meu, Tá, tá? é que eu estou muito curioso para saber sobre isso. Não, Mas não é enfim. bomba. Para ela Tá, que leu, deixa eu ela dar sabe o um que que é. Ela sabe o que tem no último capítulo, né? Vocês é que não sim, sabem, vai ser uma bomba para vocês. Mas primeiro façam uma sinopse da história, por favor. tudo bem, permita-me. No Uhum. primeiro dia de aula, Takamiya Naho, nossa protagonista, ela recebe uma carta misteriosa dela mesma de 10 anos no futuro. E nessa carta, ela fala várias ações que ela se arrepende de ter feito e quais ações que ela preferia ter feito. E que a Naho, do presente, que recebeu a carta, deveria fazer para salvar um amigo muito querido deles, o Kakeru, que é um menino que chegaria de Tóquio, um aluno transferido de Tóquio, que chegaria naquele primeiro dia de aula. Só que já começa
no primeiro episódio, acho que isso não é grande spoiler, já começa com ela duvidando da carta e desobedecendo a sugestão, não acatando, né, a sugestão de mudança. E daí ela vê tudo que tá na carta naquele dia acontecendo, como narra a carta. E depois ela descobre que tudo isso é para evitar que o Kakeru deixe de existir. Interpretem como quiser. Isso. Mas isso é assim, é normal, né? A pessoa receber um negócio desse e duvidar até que as coisas que estavam ali escritas Sim, começaram a acontecer, né? sim. É muito chocante quando ela lê a carta, porque são várias, né? Quando ela lê a carta descrevendo o que aconteceu no acidente e descrevendo o que aconteceu naquele primeiro dia que ela não cumpriu, é muito triste, é muito sentido. A cena dela absorvendo aquele arrependimento para ela é muito bonita até. É uma melancolia bonita de ver. Isso. E a carta vem de 10 anos no futuro, porque agora eles têm 16, né? Eles lá no futuro têm Uhum. 26. Estão na E escola, etc. todos querem salvar o Kakeru, A autora impedir da que ele. história é a Ichigo Takano, que tem outras obras não tão conhecidas assim, né? De Uhum, mangá e tal. Mas o Orange foi o que mais se destacou, né? sim. E a dublagem da Crunchyroll, eu assisti dublado, muito boa. Sim. Uhum, Muito, muito boa mesmo, assim, porque principalmente a voz da Naho, que é uma voz muito, como é que eu posso dizer, suave, uma voz muito tranquila, uma voz bem assim, que eu já conhecia antes, a dubladora é a Laís Macedo, e eu conhecia que ela fazia uma personagem lá em Justiça Jovem, uhum, é, que era a Miss Martin, né? Então eu sempre gostei da voz dela. Sempre gostei. Então, assim, casou muito bem aqui com a personagem muito meiga, etc. Então foi perfeito, como a luva. A outra voz conhecida é o do Sua, que é o do Luiz Sérgio Vieira, o dublador, que simplesmente é um dublador clássico aí, já fez o Super Choque, já fez o Tai em Digimon, então é uma voz clássica de anime, de desenho, Hum, é, uma voz assim clássica desde sempre, assim. Se você ver a lista das coisas que ele já dublou, vocês vão reconhecer a maioria dos personagens. Então, uma voz maravilhosa também, que combinou também com esse personagem aqui, que na minha opinião, se não fosse o Sua, essa história não iria pra frente, porque a com Naru é certeza. muito enrolada, entendeu? Acho que uma coisa veja. que eu gostaria de falar também sobre a dublagem é que ela Uhum, conseguiu manter o tom de inocência jovem que traz a obra original, porque eles mostram ali um pessoal que quer viver a vida, quer ser feliz com os amigos, quer ser feliz no dia a dia, mas ao mesmo tempo o pessoal muito inocente, que não sabe como a vida funciona. E às vezes uhum, as coisas poderiam ser resolvidas com uma simples conversa, mas vira uma bola de neve, né? Porque eles não sabem como sim. resolver coisas mais simples. São pessoas que estão conhecendo a vida ainda ali Ainda estão né, amadurecendo. amadurecendo, e a dublagem conseguiu manter esse clima. Muita gente às vezes reclama de alguns desenhos japoneses, principalmente de vida estudantil e romance, porque eles são inocentes demais, né? Assim, não Eu. parece casar. Eu também, muitas vezes eu reclamo disso, porque não parece casar com o que a gente está acostumado com o namoro tradicional entre jovens, etc., que a gente cresceu aqui vendo, né? É uma coisa que se pesa às vezes para assistir algumas obras japonesas, mas em Orange eu acho que está muito bem dosado isso para contar o roteiro como ele foi construído. Devo estar de prova aqui. Eu sou o maior inimigo dessa dinâmica japonesa nas histórias de Sim, sim. que ninguém nunca se fala o que tem que falar. Esse negócio de namorinho que ninguém nunca toma atitude, ninguém nunca vai pra frente e tal. Eu acho que Orange fez isso de uma maneira muito natural, pé no chão e inocente nesse negócio deles.
do beijo, assim, da ausência de beijo, no caso assim, quem vai pedir quem em Uhum. namoro, a gente é namorado, não é, pra pegar na mão é um fim do mundo. Eu odeio isso em outras obras. Aqui Mas eu acho que ficou, tem um diferencial a mais, Luiz, porque, veja, você vê a diferença clara de quando o Kakeru começa a namorar a senpai dele, a Ueda, de quando ele decide aceitar o pedido de namoro da Naho. Spoiler. Porque você vê que com a Ueda ele não pesa muita consequência, é um namoro jovem, é uma coisa boba, uma coisa inocente. Com a Naho ele já pesa tanto prós e contras, porque ele fala, né, em um momento em que ele desmaia e todos os amigos estão reunidos na enfermaria, que ele não sabe se ele vai conseguir fazer tudo que, fornecer tudo que a Naho precisaria, porque ele se importa com a Naho a ponto de se julgar, não merecedor. E também ele fala depois para o Sua na conversa que ele tem com no terraço, que ele não sabe se ele vai ficar ali muito tempo, e daí quando você sabe toda a questão por trás, né, do comentário, o que que ele planeja fazer, o que que ele pensa em fazer, é muito triste você pensar que ele valoriza ela a ponto de achar que o pouco tempo que ele acha que ele vai ter ali antes de, fazer o que ele planeja fazer, ele não acha que seria adequado ele, entre aspas, "contaminar" a Narro dessa maneira, porque isso só pioraria, isso só deixaria ela mais triste. Ela merece melhor, tanto que ele acha melhor ela ficar com o Sua, que é o que aconteceu no original, né, no tempo original. que a gente vai entender num dos últimos episódios, quando eles vão contar a visão dele, do Kakeru, sobre Uhum, todo o acontecido na linha de tempo original, né? A gente vai vendo o que foi que aconteceu, já que eles não tinham acesso às informações do futuro, né? Como foi o desenrolar uhum. das coisas, né? Então a gente entende como o Sua fica com ela, tal, etc. Porque o Kakeru, como você disse aí, eu não vou poder fazer ela feliz do jeito que ela merece, eu prefiro que ela fique aqui. O tempo todo ele está empurrando a Naho pro Sua, o tempo todo. O tempo todo ele tá dizendo, mas são vocês, né? Sempre tentando botar os dois juntos. É impressionante E isso. você vê que nesse episódio que você falou, ele fala que ele se vê muito na Naho, porque ela também tem essa questão indecisa, ela também quer abrir mão dela para os outros, para a felicidade dos outros. Só que a Naho, ela fica arrependida de algumas ações, como a gente vê na carta dela do futuro, mas ela não se doa a ponto de esquecer dela. E o Kakeru, como ele não tem essa valorização própria, ele não se considera importante o suficiente para se considerar um ser humano digno de desejos, de vontades próprias, de, quereres, como diria Caetano, eh, ele abre mão completamente dele. Ele se doa a ponto de deixar de existir. Pois é. É impressionante, assim, o peso dessa história. Peixoto, É tem muito alguma. bonito. Agora você tem algum problema de falar sobre o que seria essa bomba É, que agora a você. bomba. Tô Eu tô curioso. curiosa também. Bomba, para mim foi bomba, porque eu não estava preparado para o que viria, né, no último capítulo, né? Que é Uhum, mais a entrada de mais um personagem que ele manda uma carta para o Kakeru. É o filho dele. Ah, uhum, é? Que No sim. legal. mangá, o último capítulo, capítulo 33, é dedicado quase que exclusivamente, tá? A uma carta que o filho dele, com 20 anos de idade, escreveu para ele e ele fala: Ó, pai, eu sei que você me contou a história de como seus amigos te salvaram, você me contou a história das cartas, por isso que eu decidi escrever uma carta para você, né? E por incrível que pareça, porque nessa época o namoro
da Naho com o Kakeru não tava engatado como a gente vê que ficou engatado no anime, né? Eles estavam Uhum. tava no banho morno, né? Eles estavam num Sim. banho morno, né? Só que essa carta dá o empurrão final para ele pedir a Naho em casamento, né? Tanto que a primeira cena desse capítulo é ele e a Naho adultos no parque com o filho, que Uhum. seria o garoto que depois, quando crescesse, escreveria a carta para ele, né? Então, assim, Interessante. eu achei. E eu vou te dizer, esse foi isso que me derrubou, viu? Esse final me emocionou mais do que o final do anime. Muito Sim. mais. O mangá, ele pega mais fundo também. Exato. Né? Até as capas, um lado da capa no presente, eles felizes, e o fim, né, a parte de trás ali do mangá, o futuro, sem o Kakeru, em que eles estão juntos, mas tem aquela melancolia no ar, até nas cores. Uhum, É, exato. eu fiquei assim, digamos, eu não gosto, como eu disse antes, né? Eu não gostei tanto do final do anime, porque eu acho que ficou muito assim, terminou do nada e é isso, sem mais explicação, acabou-se, né? E o filme, quando eu fui ver, pra mim foi um complemento que eu precisava pra minha alma, pra eu ficar sossegado, que deu tudo certo, né? Que é mais uma linha do tempo. Então essa linha do tempo de Peixoto aí que ele disse que ele mandou pro filho dele, já é uma terceira linha do tempo, né? Porque cada uma vai interferindo em outra. Então tem a Uhum, primeira, a zero, a um e essa seria a 2, ou terceira se for um, dois e três, enfim, vocês entenderam. Não, na É, verdade seria essa carta que vem é mais ou menos mesmo da linha do tempo. Ele fala, ó, eu, como é que ele fala? Só que o detalhe é que na carta o tempo todo o filho do Kakeru não diz quem é a mãe, porque falou ah, uhum, é você que vai ter que decidir, né? Ele só dá alguns conselhos para assim, vá adiante, tipo assim, se decide logo, vai, né? Toma as decisões interessante. definitivas da vida, né? Mas assim, é o filho aconselhando o pai para que ele possa nascer, né? Então é Sim. isso. Eu gostei disso, Peixoto. Não sabia disso. Muito legal, muito interessante. É um complemento muito bom. Mais ainda, né? Mais um complemento maior na história. Sim. sim, E teve um negócio que eu fiquei assim. Duas coisas que eu fiquei meio bolado assim. Uma que eu não sei se é um erro de continuidade, se eu perdi algum diálogo, que é o seguinte. Nos últimos episódios, depois que eles salvam o Kakeru, né? Eles resolvem fazer aquele como é que eu posso dizer, aquela arca do tempo lá com as informações, né, uhum, que eles resolvem guardar para abrir depois de 10 anos, né, no futuro. Só que na linha do tempo zero, eles fazem isso com o Kakeru ainda vivo, porque ele deixa um recado para todo mundo, como que quer dizer assim, espero que todo mundo esteja junto aí, porque ele já planejava fazer o que ele ia fazer, entendeu? sim, Então, eu achei estranho porque, teoricamente, era para essa arca do tempo ter sido feita antes dele tentar fazer o que ele queria. E eu não vi em nenhum momento ninguém dizendo assim: não vamos fazer agora não, depois a gente faz, entendeu? uhum. No mangá é uma atividade escolar. Quando o professor Hum, está falando das teorias, tal, aí ele fala: "Ah, vamos fazer uma máquina do tempo possível", e daí faz as cartinhas, enterra. Uhum. entendi. E no anime ficou um negócio assim: na linha do tempo zero, na linha do tempo original. Eles fizeram antes dele morrer. E nessa linha do tempo, sem nenhuma justificativa, deixaram pra fazer depois que tudo tava resolvido, né? Aí eu fiquei Uhum. meio assim com Você quer essa. a minha teoria, Luiz? Você quer ficar com a minha teoria? Ah, Porque eu percebi isso também, mas na hora eu saquei. Eles estavam tão concentrados, tentando salvar o Kakeru, que não tiveram tempo de fazer isso. é, é uma boa. Né? Não precisou de Porque, diálogo pra porque, na- mostrar isso, né? porque, digamos, na linha do tempo zero, eles fizeram tudo sem perceber o quanto o Kakeru estava sofrendo. Né? Isso. Sim. Na linha de tempo alternativa, eles se focaram único e exclusivamente, gastaram todas as suas energias
em maneiras de salvar o Kakeru, né? E Boa, Peixoto. conseguiram. Então aí eu acho que por isso que eles fizeram depois, tá? Porque aí é que eles tiveram tempo para fazer, mas é só a minha suposição, ok? Tá? Eu achei uma excelente suposição, inclusive. E a segunda coisa que eu fiquei meio assim, Hum. é porque só mostra como eles enviaram a carta no filme. No anime não mostra. Que eles juntaram todas as cartas, botaram num pote de vidro e lançaram ao mar. Entendeu? Eles comentam isso, que eles É, tentaram fazer isso verbalmente. No sim, mangá, eles conversam sobre. eles conversam sobre isso, mas no mangá mostra eles à beira-mar com o Sim, pote com as cartas. No mangá mostra. Pois é, eu acho que no anime deveria ter sido mostrado pelo menos uma ceninha rápida fazendo, porque eles só ficaram ali, o que é que a gente pode fazer? A gente Complementa a faz isso? história, né? Complementa a história, Complemento. fica mais legal. Eu achei. Era o que eu tava mais curioso no final da história. É como eles iam enviar essa carta pro passado, que não seria algo tão ficção científica, né? Claramente não seria algo assim, máquinas, buracos negros. Seria algo mais poético, né? E Sim, colocando sim. o negócio no mar assim, eu achei poético, legal, mas só mostra no filme, entendeu? É um tom de fantástico que dá um salzinho na obra. Isso, exatamente. E mostra alguém pegando, ele mandando e depois alguém pegando, né? Pra entregar na casa de cada um, assim. Então, assim, faltou. Eu achei que faltou, assim. Mas aí eu acho que é bom a gente dar uma esclarecida para quem está ouvindo o programa e não leu ainda o mangá e nem viu o anime, né? É que ao longo da história vai se entendendo que o que está acontecendo é que são duas linhas do tempo paralelas, né? Numa sim. o Kakeru morreu e na outra ele não morreu, né? Tanto Isso. Eles que estão tentando fazer com que não morra. Que ele não morra. é porque É, eles mesmo no anime mostra, eles conversam e eles falam, não, se existe uma linha do tempo em que o Kakeru está vivo, então nós temos que pelo menos escrever essas cartas para que os nossos eus dessa linha de tempo alternativa possam salvá-lo, né? Então, porque na uhum, verdade, porque isso aí na verdade é uma das infinitas teorias de viagem espaço-tempo que existem, porque existem teorias de viagem espaço-tempo, teorias de espaço-tempo assim, tão variadas e distintas quanto as nuvens do céu. Então não dá nem para a gente explicar, mas tecnicamente a autora partiu do princípio que você tem uma linha do tempo principal e no momento que você começa a tomar determinadas decisões, você pode abrir uma linha do tempo paralela. É como Sim, se tivesse sim. É a assim, interpretação de vários mundos. como se houvesse um multiverso, vamos usar essa palavra, né? Houvesse um multiverso e em cada multiverso você com ações diferentes, né? Você tem soluções diferentes. Como, por exemplo, vamos lembrar um outro programa que a gente gravou, né, Luiz, do filme da série do Homem do Castelo Alto, da série, Aham, né? sim. E uhum, lá é uma linha do tempo alternativa onde os nazistas e os japoneses venceram a guerra e mostra tudo de horrível que eles fizeram, né? Tudo que acontece, né? E é como eu falei, eu não gostei do final da série de TV do Homem do Castelo Alto, porque eu prefiro ficar com o final do livro, como eu já expliquei para vocês também. Mas aí entenda, são várias, tanto que na série de TV, os próprios nazistas, o cientista nazista, que é justamente o Mengele, né? Ele mesmo fala, não, existem várias terras, nossos agentes não estão em uma terra, eles estão em várias terras, estão espionando essas terras e trazendo as tecnologias deles para nós, né? E é isso que acontece na série do Homem do Castelo Alto, né? Tá? Daí a gente, Então, a gente acho que fez um podcast só comentando sobre esse negócio de histórias de viagem no tempo voltado para anime, né? Então, Erased a gente já gravou podcast aqui, né? Erased também. Só que Erased, ele trabalha com você consertando uma única linha do tempo, né? Isso, né? as alterações que você faz no passado modificam o futuro, assim como Tokyo Revengers, né? Exato. Então, É. ou seja, Mais de linha do tempo diferente tem Steins Gate,
né? Tem Stargate, né? Então, Steins Gate é excelente também. se você parar para pensar, qualquer série que é Isekai, que o cara morre ou é teleportado para um outro mundo, é multiverso, é a teoria do multiverso sendo aplicada, né? Exatamente. Então, Link Click, que é um que tá na Crunchyroll, maravilhoso, excelente, que é um anime chinês, muito uhum. bom e também com a dublagem perfeita. Qual Assistam que é o nome? também. Existe Link uma outra Click. série, Link existe uma Click. outra série que está na Netflix, da Netflix não, na Crunchy, não, na Netflix, Eu se eu não falei me que tava engano. na Netflix, é na Crunchyroll. Link Não, Click. não, mas tem uma série da Netflix que se chama Travelers. Já ouviram falar? Né? Uhum. Não. O Travelers é simplesmente o seguinte, é um futuro que é governado não distopicamente, é governado por escolha humana, por um computador quântico altamente inteligente e ele desenvolve viagem no tempo. Só que olha como é essa viagem no tempo. Você tem que possuir o corpo de alguém do passado. A sua mente não é transportar matéria para o passado, é só o pensamento, a mente da pessoa é transportada para a mente de outro no passado, e eles têm que fazer várias ações para impedir uma catástrofe ambiental que estava condenando o planeta Terra à morte na época desse computador quântico, né? Certo. Entendeu? Travelers é bem legal, mas ele trabalha com a ideia do futuro tentando alterar o passado numa única linha do tempo, não não em linhas de tempo paralelas, como é o que acontece com o Orange, né? O Orange Isso. trabalha com linhas de tempo paralelas, né? Ou seja, o, o Kakeru que morreu do pessoal que mandou a carta, que ele não tem volta, morreu. O que eles estão tentando fazer para se redimirem, né? É salvar o Kakeru de outra linha do tempo, né? Que isso fique bem claro para quem for assistir, tá? E só Olha só como esse filme também é legal, um complemento, né? Esse filme mostra também uma cena final que tá o Sua e a Naho dormindo, né? Aí eles acordam de manhã e a Naho tá muito emocionada porque ela sonhou é, com a linha do tempo alternativa, o Kakeru com a galera já mais velho, né? No pôr do sol. E o Sula diz que sonhou exatamente a mesma coisa. Então, isso para eles é um indicativo de que o que eles fizeram funcionou, né? Então, e na versão do anime, não existe esse tipo. Eles fazem de forma altruísta e nunca tem uma resposta, né, de que aquilo ali deu certo, né? De que aquilo ali funcionou. Mas toda a história deles aí é muito altruísta, que foi algo que Del falou no início, que os personagens, o núcleo principal ali dos amigos, né? A gente, até certo ponto da história, a gente não sabe que cada um recebeu uma carta. Mas é muito legal ver eles se incentivando, se ajudando, abrindo mão de coisas pessoais para que tudo ocorra de uma maneira legal, né? Nessa nova linha do tempo, aquele casal, os dois que ficavam se provocando o tempo todo, o Hagita e E a. a Azul. Isso. Nessa nova linha do tempo, eles ficaram juntos, eles vão casar, né? E na linha do tempo anterior, não tinha nada entre eles. Então, até isso mudou também, né? Eu pensava que o Sua ia ficar com aquela outra menina alta. Não ficou, né? Eu também estava apostando que Uhum. os dois iam acabar juntos, mas não acabaram, né? Tanto que só para comentar nos capítulos pós-final da série, o Kakeru pergunta para ela, né? Ah, que tipo de homem você gostaria de casar? Ela, um mais fraco que eu. Aí o Diócolis fala, então é todos os homens do mundo, né? É bem assim É, que eu- eles falam o diálogo, né? Fica bem divertido, né? e esse anime tem muitas coisas sutis, né? Por exemplo, quando tem aquela história da troca de chocolates. Uhum. Ela, Uhum. a Azusa fala que esse daqui chocolate é pra eu levar pro meu pai. E a gente vê no final da história que ela entregou pro Hagita, pro cara de óculos. Tava na mão dele, Sim. entendeu? Tava Então na ele mão dele. recebeu. É. Ela só tava despistando, né? Pois é. Então eu gosto muito desse negócio de um ajudando o outro.
tem sempre uma dinâmica aí do Sua. Quando ele já todo mundo se revela, né, as coisas ali, o pessoal, as meninas ainda perguntam pra ele, cara, você tem certeza que você não vai querer se declarar pra Naho e ficar com ela? Você devia fazer isso porque o Kakeru não tá nem aí, né? Não tá nem aí, mas é, ele foi muito assim, ele se sacrificou no futuro e no passado, porque no futuro ele mandar uma carta pra ele mesmo no passado dizendo que ele tem que incentivar os dois ficarem juntos, eu acho uma história muito corajosa, sabe? No Muito corajosa mangá mesmo. mostra mais, tem nesse último volume, né, que o anime não adapta, mostra muito mais da carta dele. Mostra mais sobre o que ele estava vendo acontecer e o que ele estava abrindo mão. É muito, muito bonito a carta dele mais velho para ele, muito, muito linda. Eu sei que o personagem, né, o Sua do futuro fala, eu sei que é muito egoísmo desejar que você abra mão de um futuro que eu estou vivendo e que é maravilhoso e que é tudo que a gente sonhou, ficar com a Naho. Mas eu estou lhe pedindo para fazer esse sacrifício pelo bem até da própria Naho. Então é muito bonito você pensar que a pessoa foi até esse, vamos falar extremo, né? Foi até esse extremo para ver a felicidade da pessoa que ama. Então isso é realmente um sinal de amor, assim, absurdo. E incondicional. Ele ama a ponto ele ama a ponto de abrir mão dela. Pois é, de doideira, né? E sobre a questão de, ai, vocês falaram, né, a bomba, o momento que me pegou. O momento que me pegou foi a nota da mangaka no final, que é Fala muito, aí. muito, muito linda. Quando acaba o capítulo 33, no volume anterior tinha falado que tinha uma nota também do mangaka falando que era o final da história, que o próximo ia ser só um adendo para mostrar o que estava acontecendo, mas não ia desenvolver grandes coisas. E daí, no último capítulo do último volume, ele se despede, primeiro ele agradece, né, tudo. Ela E no caso, daí né? perdão. Eh, daí tem o o significado de nascer e o significado da vida são coisas que eu ponderei por todos esses tempos em que estive viva. Eu acho que a resposta para todas e de todos é diferente, e eu não acho que tem uma resposta verdadeira e correta, mas ainda assim, eu sei que nós nascemos para sermos felizes e não para sentirmos dor, nem passarmos por algo doloroso. Está tudo bem parar de doer, e está tudo bem querer ser feliz. Pode ser importante para você achar o significado da sua vida, mas não tem uma vida que seja digna de ser perdida. Então, mesmo que você ache que não está achando o significado, eu quero que você continue vivendo. E quando você achar que você conseguiu alguém para te fazer feliz, eu quero que você seja capaz de ver o significado da sua própria vida também. E daí fala que em Matsumoto as sakuras estão florescendo e estão cobrindo todo o Monte Kobo, que é o monte que os personagens vão, né, para Uhum. admirar. Tem o Kakeru e depois com o Kakeru. Ele está lindo, mesmo de longe, e tanto de perto quanto de longe. Se você tiver uma chance, por favor, visite. E daí agradece. É muito, muito bonito. Muito. Uma história toda muito espirituosa e eu tô achando assim que a adaptação do anime foi legal, foi. Mas eu achei um final inconclusivo que o mangá complementa e aquele filme complementa. Mas o mangá parece ser muito mais informações, né? Muito mais coisas. O o mangá bate mais fundo.
Até a capa é parte da história, né? Agora, uma coisa que vocês não falaram ainda é a abertura. Eu gostei tanto da abertura. A música, sabe, de abertura. Achei tão Sim. bonitinha. Ela dá um clima legal pro começo da história. Sim, Ela te prepara para a série. sim. E o O live encerramento action, eu achei vocês bem assistiram? bonitinho também. Eu assisti o filme, no caso, o Future, Orange Future. Eu achei legal que o filme é de 2015 e a carta é de 2025, ou seja, em relação ao filme, os meninos estão no nosso futuro agora. Sim, Sim, porque a história se passa em 2012, eles se formam em 2014, né? E, na verdade, uhum, quando eles se encontram é em 2022, né? Eles se encontram em 2022. 10 anos É, depois, em 2012, né? além da abertura, o encerramento também que muda, né? O encerramento muda sim. dependendo do episódio. E uma coisa que eu fiquei pensando também é porque a gente só tem a revelação do que a mãe dele morreu lá na frente, né? Pesado, né? A situação. Sim. Muito pesado. Só que o tempo todo eu tava pensando assim, caramba, será que ele na verdade foi um acidente, né? Porque se você pensar assim, se ele tivesse se jogado no como ele fez, na verdade, né, para morrer, o motorista teria que dar uma justificativa, né? Ó, isso aqui não fui eu não, ele que se jogou, né? Não tive culpa, né? Tentar se isentar da culpa. Aí eu fiquei pensando, sério, até naquele episódio que ele foge de bicicleta quando a gente vê a versão original da história, né? Eu fiquei pensando, Uhum. caramba, será que na verdade ele foi um acidente? Ele saiu assim desgovernado, olhou pra cima, meio que assim, não, tô muito emocionado, tô muito nervoso e aconteceu. Mas não, quando Não a gente tem foi, Luiz, depois, porque a depois polícia até questiona, interroga todos os amigos, tudo. Então, e depois a gente tem a revelação dele mesmo dizendo na versão que a bicicleta dele foi quebrada pelo amigo dele, né? Que ele não, ele foi uhum, atrás e ele queria aquilo mesmo. Então eu fiz, tá bom, então tá ok, né? é. Que ele o tempo todo É se muito culpando pela triste questão da mãe. você. Sim, é muito triste você pensar que ele tomou essa decisão depois de ver as mensagens que a mãe deixou, né, a mensagem de o pedido de desculpas, ela explicando tudo, porque ela sempre protegeu ele desse lado, de certa forma, né, desse lado que ele não sabia do pai, desse lado que não sabia do porquê ela tinha tomado a decisão de sair de Tóquio. Porque Então, proibir ele entrar em clubes. sim. Teve um raciocínio ali. Lógico que é muito fácil a gente sentar e falar: "Poxa, mas era só ter comunicação, era só sentar e conversar". É muito fácil falar depois que aconteceu, mas quando a gente tá na situação, é muito difícil você agir do jeito que você normalmente julgaria correto. No calor do momento, Tem, é mais difícil. tem, tem uma outra história que tem mais ou menos um acontecimento desse, que é aquele Sua Mentira de Abril, que Hum, até hoje eu não consigo reassistir aquele desenho. eu também não, foi uma vez pra nunca mais, porque, meu Deus do céu. E Denis? Mas que Esse, abertura boa aquele também, meu Deus do céu, as duas incrível. aberturas aqui, né? Nossa senhora. Qual anime, Denis? Sua Mentira de Abril. Se você quer ver outra história boa, assim, de com o clima Sim, que você viu aqui em Orange, só que até um pouco mais duro, por é assim mais dizer, duro realmente. mais duro, Uhum, né? Só a Mentira de Abril é soberbo. Só que, cara, sim, você vai assistir uma vez, vai guardar no coração e fala: eu vi essa história agora, não quero repeti-la nunca mais. sim. Hum, É tipo, assim, não tipo, porque é mais feliz, é isso que eu vou falar, mas Fruits Basket tem também um peso, ele Tem. usa, né, dessa alusão do zodíaco pra deixar um clima leve também e ter um contexto, mas é tão pesado, todo mundo sofre Nossa. tanto, Meu, a tanto. história do coelho, cara, do menino, tanto no Sim, mangá quanto no anime, como no remake. Ah, nossa senhora, como me eu tô vendo derrubou aqui aquilo. que tá na Crunchyroll também ah, esse anime. Ah, não, assim, sim. Os assista, quer 3 falar dele, são. a gente fala, só que Sim, eu falo também. eu tenho ele inteiro na minha cabeça, mas eu não vou assistir ele de novo.
Digo mesmo. Eu tô vendo aqui, foi publicado em 2015, então é um anime mais antigo ainda, né? Sabe quem É, elogiou isso aí? O cara do One Piece. O cara Olha do One sim, só. Piece falou horrores bem disso aí. Tanto que por causa do comentário dele, meio que subiu as vendas durante uns 2 meses ali do desenho. É sim, maravilhoso. É lindo de morrer. Gente, você vai. lindo. Dói o coração, dói, dói. E ao mesmo tempo que você fica animado com o ritmo dos meninos lá. Mas, gente, chega os últimos 2 episódios. Minha Nossa Senhora. Gente, eu quase não fui trabalhar no dia seguinte. Vocês acreditam? Eu quase não Nossa. fui trabalhar no dia seguinte. Nesse nível. Lembra o penúltimo É, episódio lá das meninas que vão pro Polo Sul? eu Sim, lembro. É muito dali pra bom. baixo. É dali pra baixo. Nossa senhora. É, porque a menina que vai pro Polo Sul é um final feliz, né? Mas aí você tá dizendo de emoção, né? Você tá dizendo. Emoção. Sim. Tá, assista, quer falar dele, fala que é maravilhoso. Sabe? É o tipo de coisa que eu acho que devia ser incentivado em sala de aula e tal qual ser incentivado a ler bons livros, tá? Uhum. Só que, infelizmente, ele é uma história trágica, que tem um final muito, muito pesado, assim, pelo ritmo que se acompanhou a série, mas é uma história maravilhosa. Então fica duas indicações aí, né? Cada um, acho que poderia ser assim, né? Antes das considerações finais, cada um indicar um anime da Crunchyroll lá para o pessoal assistir de histórias parecidas com isso aqui, né? Eu já tinha indicado o Beleza. Link Click, tem 3 temporadas lá na Crunchyroll, dublado, anime chinês, excelente, animação perfeita e envolve a dinâmica de viagem no tempo lá é excelente, é bem diferente. Lembra efeito borboleta porque é através de fotos. Olha É só, um, são dois caras de um. Eles abrem uma agência de investigação que barato. é, usam esse poder para fazer as investigações dele e tal. Só que eles têm a regra: não pode interferir no acontecimento. É a regra deles. Não pode interferir naquela história ali, porque assim a gente não sabe quais são as consequências disso. Então a primeira temporada tem um episódio. Aí sim, Denison, você vai chorar. Você vai chorar nesse episódio, que é o episódio. Só vou dizer isso: o episódio do terremoto. Manda Esse link episódio do terremoto. e relembra disso depois que eu quero assistir esse negócio agora. No episódio do terremoto, eu me emocionei de verdade. Assim, é uma lida com emoções muito pesadas. Uhum. E na segunda temporada a dinâmica muda, porque meio que assim, as consequências do que eles fizeram na primeira temporada batem na porta na segunda. Então toda a dinâmica que você tinha do caso da semana, digamos assim, o caso digamos assim, levava 1, 2, 3 episódios, muda Aham. na segunda temporada. E a terceira eu não vi ainda, começou esse ano. Tem menos episódios, pelo que eu dei uma olhada. Denison e Del indicaram Your Lie in April, né? A Eu Sua Mentira indiquei em Abril. Furuba, A Furuba. Fruits Basket. Furuba Fruits Basket. Ah. É. Denison foi Sua Tem na Mentira em Crunchyroll Abril. também, são 3 temporadas. É sofrido de tudo, mas é delicioso de assistir. Delicioso, delicioso. Tem, assim, a Crunchyroll tá com um remake de 2019, acho que é disponível, porque é bem antigão. A primeira adaptação de anime foi dos anos 2000. 2001, tô vendo aqui. Ah, Que doideira. sim, Então falta foi a eu. primeira série completa de mangá que eu li. Uma coisa curiosa ali falando do Só Mentira de Abril, uma coisa que me impressionou na época, e todo mundo que assiste fala a mesma coisa, é uma das primeiras grandes animações onde você vê ali, no caso, é um desenho sobre pianistas, né, em parte, Uhum, que o movimento dos dedos deles nunca havia sido feito em animação antes. A gente só foi Ó, ver algo nesse nível em Soul da Disney. que sim. doideira. Então, antes disso, você vê isso aí no Só Mentira de Abril, e antes parece que não existia. No máximo você tinha alguns instrumentos de corda, algumas baterias que eram feitos com captura de movimento, mas do jeito que foi feito lá em Só Mentira de Abril, é espetacular. E captura a emoção, né, Ah, da nossa, obra. nossa, É nossa. muito importante. Cara, é uma miríade de coisas que você passa assistindo esse negócio.
Eu só fui sentir esse peso em vou falar de atuação, apesar de ser uma animação, mas nesse contraste entre a pessoa e o instrumento, depois quando eu assisti o Whiplash, que daí Pois eu pensei: "Nossa, é é. uma relação parecida com o instrumento ali, O Danny uma Cantabile coisa também tem agridoce". isso. Diga aí, É. Peixoto, a sua indicação. A minha indicação, É, Suzume, Muito viagem, boa. porque Suzume, mexe com viagem olha no só. tempo, é e verdade. é 2 horas, é rapidinho, e é dirigido pelo Makoto Shinkai, do qual eu sou macaca de auditório, né? Eu adoro qualquer coisa do Makoto Shinkai, Nós falamos desde, dele. Muito bom, desde muito o bom. Denis é testemunha que eu acompanho ele desde o primeiro anime que ele fez, né? O Hoshino Koe, né? A voz da estrela distante, lá nos anos Uhum. 90, né? Até ele se tornar um dos maiores diretores de, 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 fi- de filme e anime, porque ele só faz filmes, né? Isso, Aham. a gente gravou podcast sobre Your Name e gravou sobre Suzume também aqui no Nerd Então, e Debate. Suzume é maravilhoso, né? Suzume, aliás, depois procurem aí no Nerd Debate o Uhum. podcast que a gente fala do filme de 2 horas. Ele é incrível, maravilhoso e mexe também com viagem no tempo, né? Só que, de novo, naquela coisa, você mexendo só numa única linha do tempo. Não tem esse negócio de linha do tempo paralela como em Orange, né? Uhum. Peraí, Tá? Suzume tem viagem no tempo? Não, não, Tem. Não tem as aquele momento. cartas Não, viajam no tempo, né, Luiz? É. As cartas viajam no tempo, né? Eu não me lembrava mais disso. Não me lembro. Pra mim era só Your Name que tinha viagem no tempo. Não Não. lembrava ainda. E Suzume é viagem no tempo também, né? De certa forma é viagem no tempo, né? Então, o começo e o fim da história tem a ver com viagem no tempo. O meio do desenho não tem. Mas não, assim, o alicerce dela, ela começa e termina, né, com uma lembrança do passado que precisa ser aliviada, por assim dizer. é, Eu não lembrava mais desse detalhe. então é isso. Que Your Name também pode entrar aqui na lista de indicação também. Opa, Foi uma Your obra. Name Aí também. sim. e é o Eu Magnus ia, Opus dele. o Your Name é pura viagem no tempo. É, Your Name é pura e viagem. faz parte do plot twist, né? Ainda tem essa. Faz, faz. Exato. E é o Magnus Opus dele. É a obra máxima do Shinkai. É, foi o que tornou ele conhecido mundialmente, né? Foi o Your Name. Foi onde o nome dele foi consagrado, digamos assim, né? Já tinha as obras anteriores que chamaram a atenção, mas Your Name foi um dois pés na porta, né? É. Tanto é que a JBC aqui publicou duas versões de Your Name, uma versão dividida, né? E uma Uhum, versão única, toda a história num mangá só. Eu tenho a Ó, primeira, foi dividida. que legal. uhum, Muito bom esse mangá também. exato. É, e aí as considerações finais aqui sobre Orange, começando aí por Peixoto, que descobriu pra gravar, não foi? Nunca tinha Eu só visto. descobri para gravar mesmo, porque, como eu falei, tinha escapado do meu radar. Foi antes de eu começar a fazer Anime X, né? Porque depois da Anime X, por obrigação da revista, eu tenho que acompanhar tudo que sai de cada temporada. Por exemplo, da temporada agora de verão, eu estou acompanhando 12 séries novas. Nossa. 12 séries novas. Tem dia aí que eu estou tendo que ver cinco séries. Tem dia da Mas semana pegando 5 séries, né? esse ano Tá? tá muito bom para o nosso podcast Melhores Animes do ano que vem, né? Quando a gente gravar. Sim, vai ser difícil, vai ser um páreo duro, porque olha, eu vou te falar, essa temporada de verão eu não estava dando nada, mas tem muita coisa boa. O Waiter Magician e outros aí são espetaculares. Mas vamos às considerações finais de Orange. Olha, eu recomendo para qualquer pessoa que queira uma história realmente tocante, altruísta, acho que a palavra pode ser essa, né? Tá? De pessoas que se dedicam ao máximo para ajudar, para salvar a vida de um amigo, né? Assim, eu achei a história maravilhosa, muito assim, dá para você maratonar num sábado à tarde, né? Porque são 13 episódios, né? Tá? O mangá também é relativamente pequeno,
A história da série de TV, como eu falei, são 22 capítulos. Os outros 11 capítulos são complementos dos 22, então você vai acabar lendo também. São muito bons, tá? E realmente, assim, o mangá pega mais fundo que o anime. No anime, eu acho que por causa do tempo, ou talvez pela cabeça do diretor, não cobre tudo que a gente vê no mangá. Então, se você quer complementar, eu não vi o movie, então não vou falar do movie, tá, Luiz? Então, eu não tive chance de ver o movie, É. mas, mas tudo que eu vi de Orange só me faz recomendar que leiam e assistam, tá? Eu acho que primeiro assistam e depois leiam, porque se você ler, depois você fala, pô, faltou isso no anime, faltou aquilo no anime. Então veja primeiro o anime e depois leia. É a minha recomendação. E aí, Denison? Cara, novamente, assim, é uma boa forma de apresentar desenhos japoneses para quem tem essa cabeça um pouco mais que gosta de drama, que não é só o pessoal que está querendo ver desenho de ação ou não se importa com esse tipo de tema, que quer uma história que beira o adulto em alguns sentidos, mas tem essa força jovem de querer mudar o mundo, de querer fazer a vida funcionar, sabe? E tem uma vibe muito boa esse desenho, né? É uma coisa que, novamente, puta, os japoneses são monstros de criar essa narrativa. Eu não vejo mais isso aqui. Parece que desapareceu. Né? A nossa própria vida diária parece que nos afasta de querer ser cordial com as pessoas, de querer fazer alguma coisa fora do nosso círculo. E esse é o tipo de desenho que faz você revitalizar um pouco o valor das pessoas pela humanidade, sabe? Parece exagero falar nisso, mas quando você pega todos esses animes que nós recomendamos e comentamos, você vê isso muito forte, exacerbado na história, de forma muito natural e orgânica, né? Então, para quem não gosta ou não quer ver um desenho que seja, como é bem reconhecido desenho japonês, que muitos pensam que é só violência, ou é só sexismo, ou coisa e tal, não, gente. Você tem aí um desenho que te entretém pelo drama e te entretém pela força do ser humano em querer ser melhor. Então, Orange é muito recomendado. Tava na minha fila já faz algum tempo, né, para assistir, mas com tanta coisa que eu tento colocar para não deixar perder os mais antigos. Ele pulou agora para poder fazer o podcast. Queria ter visto ele antes, mas que bom que eu pude assistir ele agora para comentar com vocês. Muito bem, Del. Você que indicou aí pra gente gravar. Minhas considerações finais é que eu fico muito grata que vocês tenham gostado. De novo, é uma coisa que marcou muito minha vida e até minha concepção de como eu tento seguir, sempre como eu tento tratar as pessoas. Eu espero que quem ouça esse episódio queira também assistir e também leve pelo menos um pouquinho da mensagem de Orange para o coração. E acho que é isso, gentileza gera gentileza. Se todo mundo absorver um pouquinho dessa mensagem, a gente com certeza vai cada vez mais construir um mundo mais divertido de se viver, com menos dor. Ai, que piegas. Foi mal, gente, estou sentimental. Não, mas tá certo. Tá certo. Não, não é piegas, não. Uma coisa que o anime fomenta, né, é que fardos não devem existir para ser carregados sozinhos. As relações humanas nos Sim, fazem querer depender dos outros e ajudar os outros. A gente não pode carregar a vida sozinho, né? Tanto sim, na metáfora que eles dão ali para um salvar o outro, mas também de continuar a vida do lado dos outros. Isso é uma coisa muito forte que está ali no anime. Você não precisa ser explicado para compreender isso. O anime te passa isso de uma forma muito natural. sim. É algo sentido, né? Sentido. O, o ser humano, você tem que ser humano. Uhum. É isso aí. Pois é. E surpreendente, assim, gostei muito da indicação de Del. Um anime de coração, um anime com muita alma, com
com muita humanidade, o poder da amizade aqui, né? Demonstrado a sua extrema potência e indo a limites que fazem um milagre da viagem no tempo ali, né? Pode-se dizer Uhum. assim. Então, muito bom, excelente. Mais um que entra para a lista aí das recomendações. Quando alguém pede alguma coisa de viagem no tempo, mais um entra aqui na minha listinha. Muito bom de verdade. Então, agradecer aí a presença dos amigos e amigas, Del, Peixoto e Denison na gravação desse podcast. Agradeço a todo mundo que ouve até o final e até a próxima, né? Esperemos voltar em breve aí com mais um anime pra gente comentar aqui. Tchau, tchau, Eba. pessoal. Até Falou, valeu. mais. Tchau, tchau.